Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder falando com vocês de maneira bastante específica no vídeo de hoje sobre o conteúdo da história. Como estudar história do Brasil nessa reta final para a nossa prova do Barro Branco. Sabemos que no próximo dia 13 de julho de 2025 nós teremos a prova do Barro Branco e a prova do Barro Branco tem ali as questões de história, 6 questões. Das 6 questões, geralmente a metade é de história do Brasil, conforme nós podemos constatar ao longo das provas que nós tivemos aí cobrando o conteúdo de história, né? Então, espere pelo menos 3 questões de história do Brasil na nossa prova. Fique atento a isso, tá? 3 questões ali de história geral, que podem abordar os mais variados temas, não é? Mas história do Brasil, geralmente a metade, então fique atento. Em relação à nossa divisão histórica do Brasil, nos tais períodos, não é? Os longos períodos colonial, período imperial e também o período republicano, geralmente a metade, não é, das questões caem, não é, sobre o Brasil republicano. Não chega a ser metade da prova, mas é ao longo de todo o tempo, né? Então a gente pode esperar pelo menos uma questão do Brasil republicano, que é o tema que mais aparece na nossa prova, pensando nesses macro temas, não é? Colônia, Império e Brasil. O assunto de Brasil, não é, repito, republicano, é o que mais aparece nas nossas provas, tá? Fique atento a isso, então. Agora, como nós temos uma banca que é a FGV, ela pode trazer para nós em assertivas características da República, do Império e também aí da colônia do Brasil, certo? Então ela pode mesclar os temas, tudo bem? Mas geralmente o tema que mais aparece é o tema República, conforme falei ao longo do tempo, certo? Quando nós analisamos todas as provas passadas e assim por diante, nós percebemos que o tema republicano é o que mais aparece e já vamos desvendar qual que é o que mais aparece de todos, não é? De todos os temas da República, qual que é o que mais nos aparece, né? Mas antes eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e também convido você a conhecer o nosso curso de revisão de Geografia para a prova do Barro Branco. O link está na descrição do vídeo, né? Muitos alunos já compraram, já estudam, já fizeram todas as listas, tiraram dúvidas e estão certamente muito preparados para a prova, né? Não consegui fazer ainda o curso de História de Revisão, talvez aí nas próximas semanas eu faça algo bem objetivo para a nossa prova, né? Vamos ver se eu consigo, tá? Agora, se você quer um curso focado, completo, com todas as matérias para a sua prova para você ser aprovado, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, vamos lá então, História do Brasil. Colônia, Império e também o assunto de Brasil República, não é? E aí, conforme eu disse, o assunto do Brasil República é o que mais aparece, né? Na sequência, é o Brasil Colonial, certo? E só depois ali o Brasil Imperial, a independência do Brasil, eventualmente a questão da escravidão, a economia do café, são temas importantes que podem aparecer quando o assunto é Brasil Imperial, né? Quando olhamos para a questão do Brasil colonial, né, as invasões estrangeiras, mineração e bandeirismo, não é? As entradas para o interior são assuntos importantes que aparecem de maneira importante, não é? Repetindo, quando olhamos para o tema do Brasil imperial, a independência do Brasil, a questão da escravidão, por exemplo, a economia do café, são temas que aparecem na nossa prova. Quando olhamos para o Brasil colonial, tema muito importante é a invasão estrangeira, seja lá a invasão holandesa ou francesa, né? E também o assunto de bandeirismo, né? A interiorização do Brasil. E tanto o bandeirismo quanto as invasões estrangeiras, conforme nós sabemos, estão inseridos, esses dois temas, dentro do período que nós chamamos de União Ibérica, né? Que a União Ibérica teve consequências muito importantes para a história do Brasil, no que se refere aos bandeirantes, a descoberta consequente da mineração, teve importância considerável também no Brasil, no que se refere ali às invasões estrangeiras, sobretudo da Holanda, em 1624 em Salvador, 1630 em Pernambuco. Então, nós temos que a União Ibérica foi muito marcante e teve uma série de consequências muito fundamentais para a história do nosso país. Então, seria razoável que nós conhecêssemos, sim, muito sobre as invasões estrangeiras, o bandeirismo, a mineração, tá? E também muito sobre a União Ibérica. São temas que norteiam bastante aí a história do Brasil, porque teve muita consequência para a nossa história, as invasões ibéricas, tá? Então fique atento aí a estes temas. Dentro do Brasil colonial também, o assunto que mais apareceu até agora são as revoltas nativistas, né? Que nós
chamamos lá de Ambev, um acrônimo para pensarmos nas revoltas nativistas, que é o caso da aclamação de Amador Bueno, certo? E também a revolta de Vila Rica, a Guerra dos Mascates, tudo bem? Por exemplo, são os temas importantes que aparecem, tá? As revoltas nativistas. Conforme eu mencionei, o termo Ambev para Amador Bueno, a Guerra dos Mascates, tudo bem? E também a revolta de Vila Rica. São temas muito importantes aí das nossas revoltas nativistas, certo? Além do mais, a Guerra dos Emboabas, importante também, no contexto da mineração, né? A Vila Rica, a revolta de Vila Rica também está associada à questão da mineração, o apogeu do ouro em Minas Gerais e a contestação, portanto, aí do modo como se cobrava impostos em relação ao Brasil, tá? Então, são os temas que mais aparecem no assunto da história do Brasil, certo? Agora, quando olhamos para a República, adivinhe você qual que é o governante mais cobrado na nossa prova, não é? Disparado de longe, assim, é um assunto que não dá para ir para a prova sem saber, sem ter estudado, é o governo de Getúlio Vargas, tá? Então, não é possível irmos para a prova do Barro Branco sem estudarmos o Brasil de Getúlio Vargas, tá? Então, é fundamental que você estude este período histórico para que você saia-se bem na sua prova. Na sequência, não é? Porque assim, quando a gente olha para o Brasil colonial, os temas que mais aparecem, não são precisos assim. Aparece lá a questão da sociedade colonial, o fim da escravidão, por exemplo, no contexto do governo de Dom Pedro II, tá? Coisas pontuais, uma questão aqui, outra ali. Agora, o Vargas é tema que cai ali ano sim, ano não, né? Então, o governo Vargas é um importante período da história republicana, não porque o Vargas tem importância, na minha opinião, né? Alguém que perseguiu, mandou prender, etc., né? Ditador do Brasil a partir de 37, com uma constituição imposta à sociedade do país, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, o período Vargas é o que, de longe, se destaca enquanto conteúdo cobrado, né? Na sequência, temos um outro período muito importante também, que aparece bastante na nossa prova, que é o chamado período da história do Brasil República, não é? Mas a chamada República Velha. Então, tanto o governo Vargas quanto a República Velha são os dois temas que mais aparecem na nossa prova ao longo do tempo, né? Isso pensando nas questões de Brasil republicano, tá certo? Agora, os demais assuntos são muito importantes, não é? Como, por exemplo, a própria proclamação da República, tá? Que podem aparecer na nossa prova, tá certo? Embora deixando claro aí que o período Vargas é o que mais aparece, depois a chamada República Velha e também ali o chamado das Repúblicas Populistas e República Militar, né? Que é o período militar, também chamado de ditadura militar, enfim, tá? Então, República é o que mais cai, dentro de República o que mais cai é o governo Vargas, na sequência aí o contexto de Brasil republicano velho, a República Velha, né, que precede o Vargas, enfim, tá? Agora, um tema fundamental que também devemos ir para a prova, muito alinhados, é o assunto que se refere às nossas constituições. Então, as constituições do Brasil, você tem que conhecer as suas características, tá certo? De maneira bastante detalhada, específica, sabendo ali o que caracteriza um pouco a Constituição de 24, não é? De 1891, de 1934 e assim por diante, né? Temos que conhecer as constituições do Brasil, porque é assunto que aparece bastante também na nossa prova, tá? Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero você que deixa o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo e, claro, vem estudar com a gente, o link está na descrição do nosso vídeo, ou os links, né? Bons estudos, respeita a geografia, conforme sempre falamos, boa prova até lá, né? Até lá falaremos mais sobre conteúdos específicos para a prova do Barro Branco aqui no nosso canal. Bons estudos, respeita a geografia, até mais, tchau pessoal.